Citação por hora certa também funciona, que é por oficial de justiça. O que é a por hora certa? Quando o oficial for uma vez, não encontrar, for a segunda, não encontrar, eu posso pedir para o juiz, ainda antes da citação por edital, que seja procedido por hora certa. O que é por hora certa? O oficial irá deixar um comunicado dizendo que retornará às 18 horas, às 19, às 5, não importa a hora. O oficial vai deixar um comunicado dizendo que está citando e que tal hora ele estará lá para citá-lo. Qual que é a parte boa? O oficial irá retornar, se a pessoa não estiver no local, ele dará ela por citado. Porque foi por conta de ser por hora certa. No civil funciona bastante. Agora, no trabalhista, também funciona? Funciona, se eu souber. Vamos imaginar que é uma empresa que não funciona durante a semana. Só finais de semana, trabalha em feiras e eventos. Aí nós sabemos que os oficiais de justiça só podem fazer as citações em dias úteis e no horário, sabem de que hora? Que hora? Sabe ou não? Até às 20. Mas que hora que começa? 6 da manhã, gente. Olha. De madrugada, gente. O oficial começa a trabalhar às 6 horas da manhã até às 20. Pode citar. Quando é que eu peço a exceção? Para citar em finais de semana ou em horários após as 20 horas, porque uma citação feita depois das 20 não tem valor. Por que ela não tem valor? Porque o oficial só poderia ter procedido essa citação dentro daquele horário. Fora daquele horário, não. Eu não contei a vocês, tipo, até cobrança tem horário, não tem? Empresas de cobrança, pode ligar na nossa casa quando quiser? Eles ligam, mas não pode. Eu não contei a vocês que eu estava na casa da minha vizinha tomando café, era um sábado, tipo, umas 8h30 da noite. E aí nós estamos tomando café, batendo papo, e ela é muito gente boa, e ela faz um café maravilhoso. E aí só que ela disse para mim que eu sou política, né? Porque eu tomo café na casa de todo mundo e falo, nossa, maravilhoso seu café, porque eu amo café. E aí, esses dias, eu falei para ela, putz, outro dia eu fui tomar um café na casa da Enô, é uma moça que vende joia para mim, eu gosto muito dela, e ela me fez um café, ela disse, gostoso que nem o meu. Eu digo, não, igual o seu não tem. Ela falou, você é política, meu. Você deve falar isso para todo mundo. Quando você chega lá na Enô, que ela oferece café, que você diz que é gostoso, você deve dizer, não tem melhor. O seu é maravilhoso. Eu falei, não, Débora, estou falando a verdade, o seu é. Nesse meio tempo, tocou o telefone. E ela é super calma. Eu só vi ela falando, pois não, sou eu mesma. Sim, tá. Quê? Ah, vai se catar, isso é hora de ligar para alguém para cobrar e desligou o telefone. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Você acredita? Eu pedi um telefone da NET e os caras não ligaram. Aí agora consta no sistema que fez a ligação e que eu não cancelei. E agora os caras ficam me cobrando uma multa e estão me ligando essa hora. Não pode, né? Eu só falei aquilo porque você estava aqui. Falei que a pessoa respondeu. Não respondeu nada, desligou o telefone. Mas ela falou, vai se catar, isso é hora de ligar para alguém. Bateu o telefone na cara. E as pessoas que estão fazendo a cobrança sabiam que não podia ligar naquele horário, né? Tem que ligar depois. Eu digo, se alguém me procura, né? Agora não. Eu digo, mas quando me procurava, eu falava assim, liga depois das 10. Porque ninguém vai ligar. Digo, ela só está em casa depois das 10. Então, se fosse para o oficial de justiça, ele teria que pedir uma autorização para que o oficial faça uma citação à noite, ou de final de semana, ou por hora certa, num dia que sabe aonde me encontrar. Ok? Outra coisa também, não sei se vocês sabem, mas vamos imaginar, eu tenho 10 reclamações trabalhistas. Aí eu consegui citar 2, e nas outras a empresa ficou ligeira e devolve todas. Mas eu sei o dia que vai ter audiência. Eu sei o dia que vai ter audiência. Sabe o que eu posso fazer? Peticionar para o juiz da vara para que ele disponibilize do oficial de justiça, por hora certa, que compareça na 30ª vara da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, às 14h50, aonde a reclamada foi citada e comparecerá na audiência. E aí o oficial vai lá e cita lá mesmo, hein?
Cita ali na hora. Cita todos. Só que você tem que peticionar em todos. E pedir para o juiz para mandar citar na audiência. Então, tem empresa que vai na primeira, segunda, e depois não quer receber mais. O que acontece? Se você sabe, pede para citar ali. Dá para fazer isso? Dá. Sabe quantos advogados pedem isso? Eu acho que nem 10%. Perfeito. Tenho, vai citando todos. Perfeito o que o juiz fez. Então, mas uma vara em Itaquá, o que o juiz fez? Porque provavelmente esses outros processos estão em curso lá com ele. E ele não conseguia citar. Então, o que faz? Um juiz, uma única vara, é muito mais fácil dele saber. Ele diz, espera aí que eu vou resolver isso. E quando o juiz quer trabalhar e fazer, ele faz mesmo. Mas o advogado poderia ter requerido para que fosse citado. E aí trouxe todas as outras e disse, olha, compareceu aqui, recebe todas. E não dá para a pessoa dizer assim, não vou receber. Porque aí o oficial ia dizer, estou lhe entregando, dou por citado. E o juiz, eu tenho fé pública, estou entregando. Se você vai fazer defesa, é outra história. Mas, ó, estão todas aqui. E quando a pessoa se recusa, não tem, por exemplo, na justa causa, quando uma pessoa se recusa a assinar, não chamamos duas testemunhas, que é para poder presenciar o ato? Quando o oficial de justiça vai citar alguém e a pessoa se recusa, ele não tem como chamar duas testemunhas para avisar que a pessoa se recusou. Qual é a função dele? O que ele faz? Descreve quem é a pessoa. Não tem como errar. Ele dá a descrição da pessoa. Ele diz, fulano, com 1 metro e tanto, tal, assim, olha, roupa tal, dou por citado. Não quer pegar contrafé? Tá bom, estou deixando na caixinha do correio. Joga lá. E vale. Depois vai dar mais trabalho para poder cancelar isso. Então, é melhor a pessoa comparecer, ok? Então, citação por hora certa também. Citação por rogatória ou carta precatória, não é? Qual a diferença de uma e de outra? Rogatória e precatória. A rogatória é internacional, é muito mais... Pensa, se eu não achei a pessoa no Brasil, gente, a gente tem que pensar e usar um bom senso, né? Se eu não encontrei a empresa no Brasil, quiçá vou achá-la no exterior através de uma rogatória para ela comparecer numa audiência, né? Não vai funcionar. Isso funciona para outras coisas. Eu tive um único caso em que pediram para uma citação por rogatória, mas foi na área civil. Estava eu pedindo uma ação de suprimento, porque o casal se separaram, que eu acho isso um absurdo, não a separação, tá? Um absurdo a mãe ficar com a guarda do filho, inteira responsabilidade do filho, e quando ela precisar viajar para o exterior, o pai tem que assinar. Porque nenhuma criança sai do país, mesmo que separado, não contiver a assinatura do pai. Como que isso se resolve? Ou com uma autorização que era um formulário próprio da Polícia Federal, onde o pai, em cartório, diz que não se opõe, ou uma ação de suprimento de paternidade para viagens do exterior. Eu fiz uma para uma moça, uma japonesinha, muito gente boa, se separou, o cara nunca... Ó, o filho, ela se separou, a criança tinha 5, o moleque tem 14. Nunca mais viu o pai. Uma época, o pai estava morando no Japão. O único endereço que ela tinha era o Japão. Aí, o que eu escrevi? Pedi o suprimento, contei que ela... Falei sobre a guarda. O que é a guarda quando numa separação? A guarda significa, sou responsável por ti. Total, pela sua educação, pela sua formação, por tudo, pelo seu caráter de ordem cultural. Então, significa que eu posso viajar contigo, né? Coloquei, mas viajar não pode. Pode dentro do Brasil, mas fora do país, não. E aí contei toda essa história e achei que fosse ajudar. E escrevi assim, inclusive,
O que ela tem conhecimento é que o pai da criança está no Japão. Sabe o que o juiz falou? Espeça-se ofício à Polícia Federal para levantar o passaporte, descobrir quando que esse cara saiu do país, para tentar apurar o endereço. Espeça-se um ofício ao consulado lá no Itamaraty, pedindo informações do endereço dele no exterior. Gente, eu quase falei para a mulher assim, ó, faz o seguinte, sabe fazer a assinatura dele? Preenche esse documento, vai no cartório e reconhece firma e viaja com seu filho. Não. Por autenticidade. Não precisa ser por semelhança, quer dizer. Não precisa ser por autenticidade. Eu estava quase falando para ela ir lá e fazer isso. O que aconteceu? Ficou horrível o processo. Eu comecei a pedir isso em outubro, mais ou menos, porque ela ia viajar em dezembro. Ela não viajou, porque não saiu. Não saiu. Mandou citar, arrumou o endereço, foi para o Japão, foi por carta prerrogatória. A sorte que o juiz tinha dado gratuidade, tá? Fez toda essa papagaiada para depois descobrir que o cara voltou e estava no Pará. Aí ele morava no Pará. Aí descobriu que ele morava no Pará, mandou citar, ele não respondeu, aí o juiz disse, defiro. Só que defiro quando? Já tinha passado a viagem, já tinha cancelado, já tinha perdido tudo, a mulher não foi viajar. Mas deferiu só aquela viagem. Aí agora ela quer viajar de novo. E eu fiz outra, mas agora eu sei que ele está no Pará. Mas eu pedi para o juiz agora para constar no passaporte dele que eu escrevi, eu quis dizer ao juiz assim, ó, se eu posso, com uma simples declaração colhida pelo pai, assinada pelo cartório, que tudo bem, que tem fé pública, por semelhança, por que o juiz não pode autorizar para mim, né? Eu quis dizer assim, eu posso fazer uma falsa, né? E eu estou pedindo judicialmente para suprir essa necessidade, constar no passaporte que pode viajar, só com o pai ou só com a mãe. E aí está mandando citar e fazendo um monte de coisa, mas a viagem dela agora é em julho. Não sei se vai dar tempo. Mas foi, ó, não tive boa convivência com rogatória. Mas fui falar que o cara morava no Japão, para quê? O juiz mandou buscar em tudo quanto é lugar. Eu disse, gente, se eu soubesse que ia fazer isso, eu não tinha falado. Era melhor pedir para citar por edital. Dizer que não sabia se ele estava vivo ou morto. Aí você não sabe o que é melhor, né? Se você conta a verdade ou se você omite parte da situação, né? Eu contei a verdade e deu todo esse trabalho. Que eu estava quase dizendo para ela, ó, vai pelo plano B. Pega a assinatura do cara. Agora, em contrapartida que eu disse, ó, minhas duas filhas, a que mora na Alemanha não, porque não dá, né? Mas a que mora aqui no Brasil foi tirar o passaporte do Luca. Eu digo, faça autorização agora que o seu filho pode viajar individualmente, ou só com o pai, ou só com a mãe. Porque o dia que tu se separar, se um dia pensar em se separar, tu não vai na esquina com essa criança. Ela tirou o passaporte e consta. Aí eu falei, beleza. Aí eu estava quase dizendo para ela, tem uma outra possibilidade no passaporte também. Sem o pai, sem a mãe, só com a avó. Mas eu falei, mas é você querer demais, né? Aí ele não vai deixar. Mas viajando ou com qualquer um dos genitores. E tem o carimbo lá. Então, nós vamos viajar agora, eu vou viajar no meio do ano. Vai eu, a minha filha e o Luca, e o pai vai ficar aqui. Então não vai ter problema. Agora imagina se nessa semana ela briga com o marido e ele diz, não assino. Não sai do país, gente. Não vai. Até pedir o suprimento já era. Vou perder o preço da passagem. Então eu disse, tira o passaporte, já tira com a autorização. E aí o Lucas já tem o passaporte com a autorização. Isso aí a gente já sabe. Então, se ele falar não, você fala, vou de qualquer jeito. Não é? Eu disse, mas o que foi isso? Aí eu falei para essa moça, por que então hoje, sabe o que eu faço em caso de separação? Quando ficam com o menor, eu digo, a guarda é da mãe. Sim. E eu quero que conste na guarda visita. Não é 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Final de semana com o pai, final de semana com a mãe.
Aniversário do pai com o pai, aniversário da mãe com o pai. Férias com o pai, férias com a mãe. Podendo viajar para o exterior, tanto com o pai, tanto com a mãe. Porque aí, se levar isso na Polícia Federal, eles vão aceitar. Agora, o problema é que a gente não põe isso. E aí fica com a guarda e não tem. Não põe, agora eu ponho. E aí a pessoa fala, nunca pensei em sair do país. Digo, você não sabe dia de amanhã. Põe aí. Põe. Isso aqui não vai custar nada colocar isso. Vai livrar um problema futuro. Melhor pôr. E aí eu coloco essa informação. Ajuda. Porque, poxa, depois se a pessoa quiser ir, eu fico pensando, já pensou se fosse eu ia tentar ir por qualquer outro lugar, por terra, não dá. Ia tentar sair do país, mas de que jeito? Não tem como. Sem autorização, não sai. Citação por rogatória ou precatória, então. Dá-se a citação por precatória sempre que o reclamado residir em outra localidade sobre o qual o juiz processante não possua jurisdição. Só que, em se tratando de trabalhista, ainda que ele esteja em outra localidade, eu posso pedir a citação por via postal, sem o menor problema, sendo em outro estado. Quando é que funcionam as precatórias no trabalhista? Quando eu preciso ouvir uma testemunha que está em outro estado. Aí não tem como pedir para ouvir a testemunha por carta. Aí o que eu vou fazer? Vou pedir para que o juiz espeça-se um ofício e intime a testemunha para que compareça naquele juízo e lá o juízo tire as perguntas necessárias ou faça o que tem que ser feito. Mas, normalmente, para a oitiva de testemunha. O que acontece? É interessante que o advogado vá. Ou você contrata como é que chama? O pessoal fala um correspondente. Um advogado correspondente e passa as perguntas, porque vai acontecer uma audiência de instrução para ouvir, para produção de provas, e você não vai estar lá para perguntar nada, o juiz vai perguntar 2 coisinhas só e acabou. Não. Ainda não vi na Justiça do Trabalho videoconferência. O que acontece é que pede por citação. Eu tenho uns casos em que eu fui para Pindamonhangaba ouvir testemunha. Era mais fácil ter pago para a testemunha vir para cá, porque deu mais trabalho da gente ir para lá. Mas era para ouvir as testemunhas, porque a pessoa trabalhava na Dutra, em pedágio. A minha cliente, ela morava em Guarulhos, eu entrei com a ação em Guarulhos. Ela morava aqui e trabalhava no pedágio de Jacareí. E ela ficou com um problema de ficar fazendo isso aqui, dando troquinho. Anos, deu um problema. Entrei com uma ação, ganhei a ação. Só que aí tinha que ouvir testemunha. E aí a empresa fazia um rolo e pedia para adiar. E teve que fazer perícia, porque a empresa, a Dersa, ficava lá, lá para aqueles lados lá de Pindamonhangaba. Então, tinha que fazer todas as diligências para lá. As testemunhas deles eram de lá, então, tinha que ouvir as testemunhas lá. O juiz daqui remeteu para lá, o juiz de lá remeteu, ficou aquele pinga-pinga, sabe? Caiu no cível, depois mandou para o trabalhista, porque era uma indenizatória no cível, começou no cível, aí foi para a pinda, fora o cível, depois foi parar no trabalhista. Aí o juiz disse, eu vou julgar. E aí caiu lá e o juiz de lá, por sinal, julgou muito bem. E aí o que acontece? Eu tinha que ir lá para ouvir as testemunhas, toda vez. Puta, e papinho da manhã. E o grande problema é que o cara não marca audiência 2h da tarde. Marcava às 8, gente. 8h30. Das 2, uma. Ou eu ia para dormir na cidade, ou eu madrugava. Quase 2 horas, se não mais. Para ir até lá para poder fazer a audiência. Legal, mas... Poxa, e a cliente você ainda vai receber pelo êxito. Eu ia falar, não vou. Mas eu falava, você tem que pagar as custas, meu. Pelo menos você tem que pagar o pedágio, tem que pagar a minha gasolina. Eu não vou cobrar a minha audiência, mas o pedágio e a gasolina tu vai pagar. E aí pagava. Já fui para o Rio para ouvir precatória. Meu cliente pagou a passagem de avião, porque eu falei, eu não vou dirigir no carro 4, 6 horas. Vou de avião, que é 45 minutos. Pagou a passagem, era até mais barato. Então,
Pode acontecer? Pode. A precatória normalmente é para testemunha. Rogatória, outro país. Mas é um trabalho, gente, que vocês não têm ideia. Por quê? Tem que mandar um ofício para o Itamaraty, o Itamaraty vai para mandar para... dependendo do país que for, tem que estar traduzido. Com tradução, com tradutor juramentado. Gente, quem tem dinheiro para custear isso? É melhor não ir atrás. No trabalhista é mais difícil. Mas ocorre por rogatória quando o reclamante residir no estrangeiro, ou o reclamante, ou a reclamada, né? A citação no processo do trabalho. Citação, portanto, é o chamamento para se defender da ação contra si proposta. Por sua vez, é o ato pelo qual se dá ciência dos atos e termos no mesmo sentido que faça ou deixe de fazer. Na Justiça do Trabalho, deixa eu ver se eu falo aqui de notificação. Falo. A palavra notificação, ó, então, citação no processo do trabalho, o único momento em que a CLT fala citar, é só aqui, ó, fase de execução, que vai por oficial de justiça, citação. Desde o primeiro momento aqui, ó, nessa fase de conhecimento, na Justiça do Trabalho, nós levamos o nome que é muito mais fácil de notificação. Note. Às vezes você chega na justiça lá e demora para a gente entender umas siglas, né? Você fala assim, e aí, eu queria dar uma olhada no andamento do processo. É que hoje a gente consegue ver muita coisa pela internet, mas quando tinha que fazer balcão para ver andamento, falava assim, doutor, está com note. Poxa, quem é o note? Aí o note está com notificação. Para o quê? Ah, espera voltar agora, porque está juntando, eu não posso pegar. E não podia. E se pegasse, saía da fila. E sai da fila mesmo, vocês sabem, né? Se você for juntar uma petição, o seu processo está lá, ele está quase chegando na sua vez. Se você pedir para juntar uma petição, ele vai sair de lá e vai lá para a fila lá embaixo. Então, é melhor deixar quieto. Dependendo, é melhor não mexer. Então, ó, a palavra notificação no processo de trabalho, ela abrange os 3 sentidos. Quando eu distribuo a reclamação, notifico a reclamada para que, querendo, compareça à audiência, eu estou me utilizando da terminologia citação. Notificação com efeito de citação. Quando eu quero intimar a reclamada para fazer algo, intimar, ou seja, intime-se o reclamante para dar andamento no processo, intime-se o reclamante para emendar a inicial. Aí é uma notificação com efeitos de intimar, para ele cumprir determinado ato processual, ok? E notificação? Notificação é apenas para ele tomar ciência de alguma coisa. Então, bom, ciência, mas que não corra prazo. Então, eu posso dizer assim, notifique o reclamante sobre um documento juntado. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser... Agora, quando o juiz quer que você faça a manifestação, intime-se o reclamante para, em 10 dias, manifestar-se. Notifique-se o reclamante do certificado, de alguma coisa que foi juntada no processo, mas não deu prazo, eu cumpro se quiser, ok? Mas a palavra, então, portanto, notificação na Justiça do Trabalho, a parte boa tem 3 efeitos. Ora cita, ora intima e ora notifica, ok? Então, portanto, vai depender da fase em que eu estiver ali do processo, eu vou saber o que está acontecendo aqui, certo? Se é intimação. Mas, normalmente, é para dar ciência de algo que está ocorrendo no processo. De que mover uma ação contra ti, para você comparecer e juntar algum documento, ou para você tomar ciência do que aconteceu. Por exemplo, ciência da homologação dos cálculos. É notificação e não intimação. Ok? Fácil, né? Muito bom. Estou achando fácil isso. Ó, gente, meu relógio acho que está atrasado. Vocês me avisam no horário. Que horas são? Oi? Está marcando que é 8h10. Juro, é 8h30? Já está na hora do café? Poxa, então vamos fazer uma pausa para o café. Gente, passou muito rápido.